Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre agricultura, vamos falar do agronegócio brasileiro, de quanto importante é esse setor para a economia do Brasil e para o mundo. E temos hoje um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o Chico Graziano. Muito boa noite, Chico. É um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagine, eu que lhe agradeço essa oportunidade de falar do agro para quem, em geral, não é do agro, né? Porque a gente fala muito para nós mesmos, então muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Chico Graziano não precisaria de apresentações, mas para quem não o conhece, ele foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, foi deputado federal pelo PSDB por São Paulo por 2 mandatos. Ele foi secretário de Agricultura, né? Foi 2 vezes secretário pelo Estado de São Paulo, é colunista, é um dos maiores especialistas do Brasil, do setor do agronegócio e também é um autor, um dos autores de um livro muito interessante do setor, para entender melhor o setor do agronegócio, que é Agricultura, Fatos e Mitos, que eu aconselho para o nosso público. Então aqui o livro, entre os autores, o Chico Graziano. Chico, a agricultura, o agrobusiness, o agronegócio como um todo, é um pilar da economia do Brasil. Em 2023, foi responsável por boa parte da expansão do produto interno bruto brasileiro. Tivemos uma super safra que surpreendeu muita gente no primeiro trimestre do ano. A pergunta que lhe faço é, o que você espera para 2024? Mais uma vez, o agro vai salvar a economia do Brasil ou aquilo que aconteceu no ano passado foi um momento que dificilmente vai se repetir ao longo de 2024? Com certeza é possível dizer que 2024 não vai ser igual já foi no passado. Basicamente porque houve uma frustração de safra, por essa agenda que ninguém ainda entende direito da mudança de clima, somado com o El Niño. O fato é que os primeiros resultados estão agora sendo mostrados. O Brasil vai perder soja, vai atrasar muito o plantio da safra de milho, que é a chamada segunda safra, né? Então muitos agricultores vão plantar tarde ou plantaram tarde a soja, a janela do plantio do milho vai ser postergado um pouco, vai depender se vai vir chuvas ou não lá para abril e maio, para ver se a safra de milho será boa, né? Porque poderá faltar milho no Brasil, o Brasil está exportando muito milho e poderá haver uma frustração de safra. Então nós estamos em um momento da safra de grãos bem atípico, comparando com os últimos 10, 12 anos. Essa situação climática também afetou a pecuária de corte do Brasil, né, que está com preços deprimidos já desde o ano passado, preço da arroba do boi, preço do bezerro, né, mas agora uma situação que pode se complicar mais ainda porque o índice de parição das vacas foi menor, os bezerros não cresceram como deveriam crescer e possivelmente a próxima estação também vai ser difícil em termos de produção e, portanto, em termos de produto. Significa que, em termos de composição do produto nacional, aquele valor adicionado do agro vai ser proporcionalmente menor do que, com certeza, os últimos 2 anos. Então, se o Brasil contou com agro para se manter de pé nesses últimos tempos, agora vai ter que se manter de pé não sozinho. O agro vai continuar produzindo porque o setor do açúcar e do etanol vai indo muito bem, o setor de florestas plantadas e, portanto, da celulose vai indo muito bem. Então, o agro brasileiro ele é tão forte hoje que ele não depende mais da soja somente, ou do milho ou do boi. A suinocultura está exportando bastante, assim por diante. Então, nós temos que ver a composição, né, do valor adicionado nessas várias áreas. Mas, com certeza, nós não teremos aquela performance extremamente produtiva, positiva do agro, como nos últimos 2, 3 anos. Pois é, você chamou vários pontos que eu queria destrinchar com você. Primeiramente, antes de entrar na questão do agro brasileiro forte, por que chegamos a esse ponto e para onde estamos indo com esse crescimento de produtividade do campo. Mas 2 pontos que você falou. Pode faltar milho no Brasil e a questão da redução do preço do boi.
Pode ser então que a gente tenha um aumento do custo, por exemplo, do preço dos produtos que derivam do milho, por exemplo, carnes de frango, né? Ou você acha que isso não é um problema? E a questão da redução do preço do boi. É o ciclo bovino, né? A cada 2, 3 anos tem uma natural redução do preço da arroba. Ou você acha que essa vez foi um pouco além do esperado, de fato a depressão quase dos preços é muito superior ao que o mercado esperava? Não, vamos começar pelo mercado do boi. A recuperação deveria já estar havendo agora e ela está muito mais tímida do que se esperava. Por quê? Por conta do evento climático. Então, você falou do ciclo, é verdade. O ciclo de 4, 5 anos, ele é conhecido, né? Esse ciclo está se encurtando um pouco porque a produtividade e a precocidade do rebanho está aumentando. Mas, então, esse evento climático, ele atrapalhou toda a pecuária no momento que ela deveria começar a se recuperar e ela está baqueada agora. Bom, as chuvas chegaram em todo o centro-oeste, mesmo Minas Gerais ou São Paulo, atrasaram-se muito, agora choveu bastante. Vamos ver, se vier uma falta de chuvas em fevereiro ou em março, nós no agro chamamos esses veranicos, né? Momentos de seca que antigamente você tinha 5, 8 dias sem chuva, que já era chato demais, para não falar que era triste. Agora os veranicos são de 12, 14, 15 dias. É quase uma seca no meio do período de chuvas. Então, a pecuária ainda temos que verificar. No caso do milho, está acontecendo um outro fenômeno perverso para o agricultor, semelhante ao da soja. Qual é? Houve uma frustração de safra, na soja já houve, no milho poderá haver, mas em um contexto internacional de preços declinantes. Por quê? Porque a safra norte-americana e a safra da Argentina é muito grande. Então, não deverá haver pressão de preços, ou seja, pressão inflacionária por problema da safra. Por conta, como nós estamos acoplados ao preço global, o milho era um dos poucos produtos brasileiros que ainda tinha uma certa autonomia de preço, porque o Brasil era um pequeno exportador. Nos últimos 3 anos, 4 anos, o Brasil começou a exportar muito milho. Esse ano passado foi o maior exportador de milho do mundo, ultrapassou os Estados Unidos. Ou seja, agora aquilo que é bom também tem sua desvantagem. O preço agora é globalizado. Claro. Então os agricultores estão com preços comprimidos de soja em um momento de perda de safra, né? E poderá também acontecer isso com o milho. Poderá faltar milho e o Brasil vai importar, veja só, o Brasil poderá vir a importar milho para atender o setor de rações, né? Com preços confortáveis. Então, eu não vejo nenhum analista dizendo que vai haver uma pressão inflacionária por esses problemas climáticos. O que vai acontecer é uma perda de renda do produtor rural. Agora, vamos dar uma olhada num gráfico, porque você falou também do agro brasileiro que é forte, né? Vamos dar uma olhada no gráfico, quanto o agro brasileiro contribui para a balança comercial do Brasil. Deixa eu ver se temos aqui o gráfico. Aqui, temos o gráfico até 2023, né? Nos últimos 23 anos, de 2000 até 2023, tivemos uma relevância cada vez maior da agricultura no superávit comercial brasileiro. Se no começo dos anos 2000, aliás, em 2000 a gente teve um déficit da balança comercial, a partir de 2000, outros produtos, né, principalmente minério de ferro, foram maiores responsáveis desse superávit da balança comercial. O agronegócio, a partir de 2004, 2005, começou a ganhar cada vez mais espaço e a partir de 2016 se tornou o maior responsável para o superávit. O agronegócio aqui está nas barrinhas laranjas, né, da balança comercial do Brasil. Chico, por que isso aconteceu, na sua opinião? Por que o agronegócio só nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, ganhou essa relevância tão grande na pauta exportadora brasileira? Foi por causa da demanda da China cada vez maior? Foi porque o agronegócio vivenciou alguma mudança, graças à Embrapa, graças à tecnologia, nos últimos 10 anos? Alguma mudança legislativa? Porque só nos últimos 10 anos, um país que sempre teve uma vocação agrícola como o Brasil, começou a exportar cada vez mais produtos agrícolas? Bom, na verdade, o Brasil começou a exportar há mais tempo. Mas este dado mostra o dado da contribuição das exportações no superávit, né? Mas a tendência crescente das exportações é dos anos 90. O Brasil era um importador considerável de alimentos,
até os anos 90, e participava pouco das exportações, tirando café, açúcar, fumo e suco de laranja. Então, o Brasil foi aumentando essa participação nas vendas externas. Qual a razão? Várias. Como sempre, né? Fenômenos complexos não se explicam por razões simples. Houve uma mudança de padrão tecnológico, portanto, houve o crescimento de produtividade e rentabilidade no campo. Então, eu chamo isso padrão Embrapa. Não é só a Embrapa que é responsável por isso. A Embrapa colhe os louros, mas há institutos estaduais, as universidades, há muita pesquisa sendo feita em vários segmentos. Mas eu chamo isso de padrão Embrapa, porque foi a Embrapa que realmente que deu esse padrão, né? O que significa também a incorporação do Cerrado brasileiro na produção agrícola. O Cerrado, quer dizer, o Centro-Oeste, que era tido como uma área imprestável e hoje é a área mais produtiva do Brasil. Então houve uma mudança de padrão tecnológico, houve uma demanda crescente externa, porque, vem cá, Carlos, você só exporta se alguém compra, né? Então, são coisas simples, mas para quem é professor como eu, às vezes é pedagógico. A China começou a comprar cada vez mais. Por quê? Porque a China começou a ver uma mudança populacional de 20 anos para cá, né? Deve ter se mudado do campo para as cidades da China, perto de 400 milhões de pessoas saíram do campo e foram para a cidade, e aí demandam, né? Então, a China é o grande exemplo, mas há outros países também. Então, houve um aumento da demanda internacional por alimentos, e o Brasil estava se tornando apto para atender essa demanda. E houve também um aprendizado de exportação das empresas brasileiras. Isto tem que ser notado. As empresas aprenderam a exportar. Empresas, eu volto a dizer, não as tradicionais. Exportar café, você botava café no saco, botava no navio e exportava. Aí era fácil. Agora, exportar carnes, exportar fruta é muito mais difícil. Por quê? Porque você tem certificação, você tem qualidade, você tem requisitos que nas commodities tradicionais não tem. Açúcar, embarcou, vai embora. Então houve um aprendizado de exportação e houve também medidas de governo. O governo cada vez mais foi abrindo mercados no mano a mano, quer dizer, em acordos bilaterais. Esses mercados foram sendo acessados pelas empresas, às vezes em produtos pequenos, mas que vão abrindo a porta, né? Então o Brasil foi negociando mercados no mundo muçulmano, e aí você tem que fazer o abate halal aqui, porque senão os muçulmanos não compram se não for na norma do halal, então tem que normatizar. Então houve um aprendizado coletivo, o governo participou, houve um avanço tecnológico, houve demanda. Essa demanda internacional, ela explodiu a partir da pandemia da Covid e da guerra com a Ucrânia. Nos últimos 2 anos, de 21 para 22 e 23. E neste momento da pandemia e depois da guerra, o Brasil se aproveitou totalmente dessa oportunidade. Não teve outro país que conseguiu se aproveitar desses mercados. Os preços estouraram e o Brasil tinha para vender. Então, realmente, o gráfico mostra exatamente isso, né? A agricultura exporta mais e o superávit da balança do agro é extraordinário, né? Ou seja, o agronegócio brasileiro exporta muito mais do que importa para si próprio. Porque importa fertilizantes, claro, importa produto, importa trigo, o Brasil insumos, ainda importa insumos. E ainda importa produtos também, né? O agro ainda importa, quer dizer, nós somos grandes importadores de trigo ainda. E surpreendentemente, conforme escrevi na minha última coluna, o Brasil é um dos grandes importadores mundiais do quê? De salmão. Né? Então, para a população que tem bom gosto, né? Daí. Mas, Chico, pegando esse gancho agora, depois da pandemia, a demanda explodiu, né? E os preços também acompanharam. Agora, no ano passado, a gente teve uma redução de algumas commodities, mas os preços, em geral, estão mais altos do que antes da pandemia. E depois da guerra da Ucrânia também. Por que isso aconteceu? A Rússia está fora dos jogos, Rússia e a Ucrânia, grandes produtores agrícolas, estão fora dos jogos, e por isso que os países estão chegando no Brasil, demandando o produto brasileiro. Houve alguma outra razão climática, algum problema em países concorrentes ao Brasil? E também, ligado a isso,
o Brasil está cada vez mais dependente de mercados que estão geopoliticamente tensos. A China, por exemplo, poderia um dia, não tão longe, invadir Taiwan e estar fora do mercado mundial, como a Rússia ficou fora, sendo eliminada, sendo cortada do sistema SWIFT. Era impossível vender para a Rússia porque ela não podia fisicamente mandar dinheiro para o país vendedor. Você acha que isso te preocupa, no caso, para o agro brasileiro, caso a China se encontre num problema geopolítico, poderia ter uma repercussão dramática para o agronegócio brasileiro, ou o agro brasileiro já está diversificando e poderia segurar uma eventual redução forte da demanda chinesa? Não. Não em que sentido? A China a China... Como é que eu conseguiria melhor dizer isso na minha visão? A China é nossa grande solução e nosso maior problema. É isso. Não é fácil tratar do assunto China. Porque se não fosse a China, nós não teríamos tido esse avanço em várias áreas. A China é a maior compradora do Brasil de soja, de carne, agora de milho, está comprando muito café, compra celulose, então a China é o nosso parceiro preferencial. Só que nós adquirimos, fomos levados a adquirir uma dependência muito grande da China. Então, e se a China parar de comprar, nós estamos simplesmente ferrados. Ferrados. Agora, depende do prazo, né? Também não vai deixar de fazer, não vai fazer isso de hoje para amanhã. Significa, teremos tempo para diversificar. O Brasil já tem uma pauta diversificada, relativamente diversificada, mas ainda a China mexe completamente, né? Então, o que nós estamos vendo? Vocês aqui que são especialistas disso mais do que eu. As previsões do crescimento da economia chinesa não são aqueles como eram e nem como estavam se prevendo. Então, isso vai afetar compras chinesas do agro brasileiro? Vai. Né? Qual? Eles vão comprar menos carne? Como que vai ser? É o que todos estamos vendo. Porque, por exemplo, o Brasil vai ter uma perda de safra de soja. Ok, problemas climáticos. Bom, e como é que o mercado vai se abastecer? A Argentina está tendo a maior safra de soja que já teve. Agora, veja como são as coisas. Nós deitamos e rolamos no mercado mundial de soja e milho porque a Argentina teve uma baita quebra o ano passado. Então, o agro tem essas coisas. O agro tem uma imprevisibilidade em função de clima, né? Que às vezes deixa os analistas econômicos malucos, porque você faz uma projeção de preços ou de cenários e muda tudo, né? Então, a China poderá encontrar uma soja mais barata na Argentina. E o Milei, que venceu as eleições lá, está fazendo umas alterações de normas também de exportação, que preocupa, né? Agora, imagina, se a China invadir Taiwan e cair fora do sistema econômico global, aí eu acho que não sei o que fazer. Mas, pois vou te perguntar também sobre a Argentina, especialmente sobre essas leis das sementes que poderiam mudar, especialmente a questão da soja. Mas terminando o assunto China, uma das pautas também dos últimos anos no Congresso Nacional foi uma lei que permitiria a compra de terrenos agrícolas por parte de estrangeiros, né? A China já faz isso em alguns países africanos, é acusada do chamado land grabbing, ou seja, de comprar terreno para produzir e exportar 100% da produção em países onde há problemas alimentares para a população. No Brasil, a pauta, essa proposta de lei do senador Irajá já passou no Senado e agora está na Câmara. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vale a pena, na sua opinião, deixar os estrangeiros comprarem terras no Brasil ou é um risco para o Brasil, para a soberania brasileira? A China está comprando do Brasil ou estaria comprando o Brasil, né, para usar um jargão das últimas eleições? Qual que é a sua visão sobre esse aspecto de possibilidade dos chineses virem comprar terras para cá? Não sei ao certo avaliar. O assunto é muito complexo porque envolve muita variável política. A China está muito mais perto da África. Então, em termos de retorno de investimento, certamente botar dinheiro na África vai ser melhor do que no Brasil. Bom, lá, de qualquer forma, você tem outros problemas também, porque aqui está mais fácil, porque o padrão de produção aqui já está desenvolvido e implementado. Então, poderia interessar a China. Eu, como penso hoje de uma forma mais liberal as questões todas,
porque minha formação política é como social-democrata, mas eu tenho modificado um pouco essas minhas ideias, eu tendo a ser a favor a abrir. Deixa comprar, mas também não pode ser assim, a Deus dará. Porque se você percebe que um país está fazendo disso uma estratégia de dominação de um outro território, você não pode permitir. E como a China não é um país democrático, então você vai ser muito democrático com quem não é democrático. Então, eu acho que tem que ter aqui uma esperteza, né? Eu tenho simpatia a permitir a compra de terras, mas dentro de certos limites também, por estrangeiros. Os brasileiros vão lá no Texas e compram fazendas no Texas. Os brasileiros foram para a Austrália e compram fazendas na Austrália. Os brasileiros compraram fazendas na Ucrânia. Quer dizer, então agora os estrangeiros não podem comprar aqui? Claro. Entendeu? Fica uma coisa meio... Claro, não tem reciprocidade. Não tem muita reciprocidade. Sim, então, claro. Vamos lá, vamos fazer. Mas, então, eu acho que pode avançar. Com este governo aí agora, com o Lula, não sei se essa pauta vai para frente no Congresso não, porque notoriamente eles são mais estatizantes, etc. Protecionistas. Né? Mais sim. protecionistas. Então, eu acho que isso não vai caminhar lá. O problema da China é a China começar a botar para produzir comida para eles na África. Quer dizer, no cenário de 10 anos, isso vai acontecer. Há uma outra preocupação, a qual como eu trabalho muito com mudanças climáticas, com meio ambiente, porque já fui secretário de meio ambiente, né, já fiz muitas coisas na vida, né? Áreas muito grandes na Ucrânia e na Rússia, na Sibéria, estão se degelando com aquecimento do clima. Então, áreas que eram permanentemente geladas, extremamente férteis, estão começando a abrir uma janela de oportunidade. Daqui 20 anos, essas áreas podem estar começando a entrar em produção. Então, mudanças de clima poderão favorecer a China, porque eles vão ter uma oferta de produção ali muito mais próxima Claro. do que do além-mar. Claro. Se você pensar daqui 20, 30 anos, eu estou falando, né? Então, isto significa que o Brasil precisa ter um pensamento um pouco mais estratégico, porque não haverá, quer dizer, não é assim, vai derrubando, vai aumentando a produção e vai vendendo. Logo o mercado vai mostrar suas restrições. Claro. É o que está acontecendo. Só para terminar esse ponto, depois eu queria te perguntar também sobre o atual governo e a questão climática. Durante a guerra da Ucrânia, a gente viu um problema grave de abastecimento de fertilizantes para os países agrícolas, como o Brasil. Isso gerou uma série de tensões nos preços e o próprio presidente Bolsonaro foi até a Rússia para tentar adquirir, garantir, ou melhor, o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Como é que está a sua visão sobre esse ponto? Já resolvemos o problema? A produção brasileira, durante a época em que a Petrobras produzia também, não era suficiente, era ineficiente. Como é que está nesse momento? Aprendemos a fazer fertilizante no Brasil ou poderíamos sofrer um novo estresse no futuro, caso haja alguma outra mudança na geopolítica internacional nesse âmbito específico dos fertilizantes? É um tema fantástico, né? Porque é um calcanhar de Aquiles do agro brasileiro. Nós continuamos muito dependentes de importações de fertilizantes. Existe tecnologia, existe domínio tecnológico não precisa ser a Petrobras, mas pode ser a Petrobras ou empresas privadas avançarem na produção, especialmente de produtos nitrogenados. Nós temos muita rocha que tem teor de fósforo, então o Brasil está aumentando pouco a pouco a produção de fosfato a partir de rocha, o que é um processo bacana de se pensar, mas nós temos uma dependência que será eterna de potássio. Porque nós não temos, porque potássio é só por mineração. Nós temos uma mina detectada de potássio na Amazônia, né? E é o eterno problema. O Bolsonaro falava disso. O Temer tentou também permitir a extração de lá. Então, o que todos nós esperamos é que, pelo menos nesse caso dessa mina, né, você dê a licença ambiental para que haja exploração. Mas está dentro do território indígena. Caramba, não. Tem que resolver isso, né? O Congresso está aí para resolver isso, os governos, mas não resolvem. Nenhum resolveu. Por que, na sua opinião?
Qual que é o problema? Agora vou já puxando a pergunta. Porque é Amazônia, porque mexe com a floresta, mexe com os índios e claramente, na minha visão, porque os donos das minas de potássio não querem que o Brasil explore potássio. Donos internacionais, você quer dizer? É. Porque a definição daquela Outra mina... coisa, não houve crise nenhuma de fertilizantes por causa da guerra da Rússia. Houve uma onda. E as empresas se aproveitaram para jogar os preços lá para cima. Houve uma especulação, você quer dizer, sem nenhum tipo de razão prática. O Bolsonaro foi lá, não adiantou nada, peanuts, não... Foi uma grande jogada política também. Nada mais do que isso. Para quem entende de mercado, isso não afetou. Por quê? Porque ureia, você tem fornecedores no mundo inteiro. Não é só os países, a Ucrânia ou a Rússia. A Rússia, tudo bem, a Rússia tem muito gás, né? E produz muita ureia. Mas Israel tem muito também. Ureia se encontra fácil no mundo todo. Então você tinha lá um problema de fornecimento de potássio, de potássico, né? Só que os norte-americanos exploram potássio no Canadá. Fizeram assim quando deu a crise. Opa! E entraram com tudo no Brasil, não faltou potássio no Brasil. Houve uma competição entre grandes empresas, porque as minas eram dominadas, uma estava se ferrando, que a mina, entendeu? Então, cá entre nós, vocês que são as pessoas aqui do mercado, todos que estão nos assistindo, às vezes se atribui, né, fatores, quando o que nós estamos vendo é uma guerra comercial disfarçada, não sabida, né, que está levando a uma luta por share no mercado. E aí você bota a culpa, bota Bolsonaro no meio, guerra, entra a política, entra a Lula, não sei o quê. O que está acontecendo é o seguinte, tem uma briga surda entre grandes multinacionais para saber quem vai vender fertilizante para o Brasil. Pois é, essa questão que você falou do interesse estrangeiro. Eu entrevistei algum tempo atrás o general Heleno, ele foi comandante da Amazônia, ele me contou que durante a seu comando na Amazônia tinha muitas ONGs por lá, estrangeiras, que sequer sabia como tinha entrado no Brasil, onde havia pessoas que estavam lá há 10, 20 anos sem falar uma palavra de português, e eles lutavam para manter reservas indígenas que estão, parece, desenhadas exatamente em cima das maiores reservas, não só de potássio, como de outros minerais, de outros recursos naturais do Brasil. Por que no Brasil aconteceu isso? Isso já é da época dos militares, na verdade. Reservas de minerais ou de recursos naturais importantes para a economia brasileira que foram colocados exatamente, ou melhor, as reservas indígenas foram desenhadas exatamente em cima dessas jazidas. Houve uma vontade política na época, foi mera casualidade, na sua opinião? E você acha que isso é reversível, considerando a briga em cima do marco legal, do marco indígena, né, que acabou no Supremo e agora o Congresso está tentando derrubar? Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu no Brasil nesse aspecto específico nos últimos anos? Eu não tenho informação precisa para argumentar a respeito de quando se criaram as reservas indígenas, se elas foram propositadamente localizadas para impedir a exploração daqueles recursos minerais. Eu não tenho informações. Parece que foram. Em alguns casos, me parece óbvio que não, porque algumas tribos que tinham seus territórios, os territórios são tão grandes, Carlos, entendeu? Nós estamos falando assim, são 500 mil hectares, 1 milhão, 5 milhões de hectares. É o tamanho de um país da Europa, né? É maior que o país da Europa. Sim. Então, você criar uma reserva indígena desse tamanho, eu diria, fatalmente vai acabar vai abarcar algumas minas, que se descobriram depois. Então, pode ter tido as duas coisas. Alguns interesses para manter, outras foram por essas coincidências, né? Eu acho é um assunto tabu no Brasil, né? Nós estamos vendo agora, você lembrou dessa questão do marco temporal das terras indígenas, né? Quer dizer, puxa vida, e nós agora estamos pensando, como é que vai resolver isso? Ninguém sabe, não temos a menor ideia, porque a Constituição parecia clara, né? Pertence aos índios as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Está na Constituição. Alguém é contra? Ninguém é contra. Pertence aos índios as terras. Eu já fui presidente do INCRA. Eu já fiz tanta coisa na vida que até presidente do INCRA eu já fui. Então, se pertence a eles, está aqui, ó, o título é seu. Acabou. Agora, tradicionalmente ocupadas, aí vem a dúvida, desde quando? Bom, mas desde quando? Desde quando a Constituição de 1988. Bom, ele devia estar lá em 88.
Por que não é a partir daí? Porque em alguns casos, e cá entre nós, são verídicos, antes de 88, houve esbulho de terras indígenas por exploradores de agricultura, ou madeireiros, etc. Ou seja, foram lá, mataram os índios, tomaram as terras deles, tudo antes da Constituição. Então, quando a Constituição vem e diz que pertence a eles, e você fala, não, mas o marco temporal, óbvio, é de 1988, fala, mas aquelas ali, há 20 anos atrás eles estavam lá, eles não estão mais hoje, porque eles foram assassinados. Mas se for assim, eu vou fazer o advogado do diabo, se for assim, desde a época da chegada de Cabral, em tese, se não tiver um marco temporal definido, todo o Brasil poderia ser considerado como uma grande reserva indígena. Mas eu só estou querendo explicar de onde que veio a discussão. Não, claro, o debate veio. Sim. Quando ficou comprovado esta sacanagem, vamos dizer, contra os índios, não, então, pera lá, nesse caso tem que retroagir ou retroceder. Então não pode ser só o marco de 88. Daí aqui na decisão do Supremo foi estabelecido, né, no voto, como é que está lá? Marco temporal, não sei o quê, pode ser desde que tenha ocorrido boa-fé na propriedade da terra. Então pintou um conceito novo. Não, se é com boa-fé, tudo bem, então é sua. Mas você tem que demonstrar boa-fé frente ao tribunal. Boa-fé. Pois entendeu? Bom, o que aconteceu? O Senado, o Congresso, derrubou. Não é que derrubou, aprovou a lei, regulamentando a Constituição, e agora vão arguir em constitucionalidade de novo, vai para o Supremo novamente. Vai sair um meio termo que ninguém sabe qual é. Pois é, vamos voltar daqui a pouquinho a falar sobre isso. Agora vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e voltamos aqui no BMC Talks para falar de agronegócio com o Chico Graziano. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre agricultura, estamos aqui com o nosso convidado especial desta noite, Chico Graziano. Chico, a gente estava falando então de vários aspectos políticos, internacionais, jurídicos. Eu queria também terminar só esse ponto para depois passar para os aspectos mais demográficos também da agricultura no Brasil, mas a questão do governo Lula com o agronegócio. A gente viu um apoio importante nas eleições passadas do agronegócio para o outro candidato, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e em 2023 tivemos uma forte tensão entre o agronegócio e o governo federal. Em 2 momentos específicos a gente viu essa tensão no nível máximo. Durante a AgriShow, no começo de 23, quando o ministro da Agricultura, aliás, foi desconvidado, o Fávaro, porque havia a presença do ex-presidente Bolsonaro, e em vários momentos, na verdade, ao longo do ano, com invasões dos sem terra, inclusive nem em fazendas, mas assim, em propriedades agrícolas de grandes empresas como a Suzano, na Bahia, entre outros. O que você acha? O agronegócio está olhando para o governo ainda hoje com uma certa hostilidade para o governo Lula, ou os ânimos estão se acalmando? A atuação do ministro Fávaro conseguiu criar uma articulação também com o agronegócio? O agronegócio percebeu que eles não vão ser penalizados pelo atual governo, mesmo se o Lula declarou durante a campanha que parte do agronegócio era fascista. Qual que é a sua percepção do clima entre o agronegócio e o governo federal? É sempre difícil analisar essa questão política, porque a pergunta que eu faço é a seguinte: mas qual agronegócio você está falando? Porque nós somos um país tão grande, o agronegócio brasileiro é tão extenso e diversificado. Você tem o Rio Grande do Sul, com a agricultura super tradicional, você tem lá o Tocantins, você tem lá em cima, em Balsas, no sul do Maranhão, né, lá eles produzem há 30 anos. Lá a agricultura tem 30 anos. Então, o Mato Grosso mesmo. Então, não é assim para dizer o agronegócio é contra ou a favor, nada. Eu diria, há setores, sim, que continuam hostis ao governo atual dentro do agronegócio. São os setores que mais apoiaram o presidente Bolsonaro anteriormente. Bom, nada estranho nisso daí. Por outro lado, o ministro Carlos Fávaro, ele, que é ligado à produção rural do Mato Grosso, ele tem uma origem política ligada lá ao Blairo Maggi, que foi ministro da Agricultura, que é agrônomo, que é tudo, e esse grupo apoiou o Lula. Você não pode dizer que eles não são do agro? Bom,
Do ponto de vista objetivo, o que está acontecendo? O tempo foi passando, nós finalizamos 2023, o primeiro ano do governo, o Lula faz aquilo que sempre faz, veste um boné do MST, depois vai tomar uma cachaça com o usineiro, com o fazendeiro. Ele é um mágico. O Ciro Gomes disse o quê do Lula? Ele é encantador de serpentes. Então, o Lula sabe muito bem o que significa o agronegócio para o Brasil. Sabe muito bem. Ele jamais vai ser hostil à agricultura, porque sabe da importância da agricultura. O ministro da Fazenda, o Haddad, sabe. Se não sabe, aprendeu agora. Não sei se ele sabia muito, mas com certeza ele aprendeu agora. Né? Porque ele tem que ver as variáveis todas, claro, de inflação, de alimentos. E o ministro da Agricultura, o Fávaro, o Carlos Fávaro, como eu falei, o que ele tem feito lá? Ele tem feito o que a Tereza Cristina fez. Exatamente a mesma coisa. Aliás, a Tereza Cristina é uma excelente pessoa. E o Carlos Fávaro, que também é senador, também é excelente. Então estão seguindo a mesma linha de trabalho. Isso me leva ao seguinte raciocínio, que é a minha conclusão. O agro brasileiro é maior do que o governo brasileiro, do ponto de vista político. Então nós, em certo sentido, o agro moderno, tecnológico, que exporta, que garante superávit, nós não precisamos puxar o saco de governo nenhum. É o contrário, é o governo que tem que se ajoelhar aos nossos pés. Então, você tem que fazer, vamos dizer, um jogo político que leve a isso. Você tem que primeiro ter honradez e hombridade. Existe um defeito na agricultura brasileira, do ponto de vista do seu marketing, que é um conceito inventado pelo José Luiz Tejon, que é um grande comunicador, você conhece, que ele fala: o agro precisa parar de ser vitimizado. Ele é vítima. Estão acabando comigo. Agora não sei o quê. Agora tem gente que achando que é o Lula que está fazendo cair o preço da soja. Imagine. Ou da carne também. Então, nós somos sempre vítimas, nós temos que ser um pouco mais orgulhosos. E eu sinto que isso é que está prevalecendo. Tudo bem. Você tem que ter suas preferências políticas, você gosta de A, gosta de B, mas é o seguinte, cara, para produzir, você tem que ser bom para produzir. E quem está carregando essa, vamos dizer, isso que eu estou dizendo, quem mais concorda com o que eu estou dizendo, vou dizer aqui porque vou puxar outro assunto, são os meus alunos, que quando vão fazer um MBA, eu dou aula na FGV, né? Eles estão lá, eles xingam o Lula, não sei o quê, mas ele sabe que depende dele. Ele tem que ter produtividade, rentabilidade e conquistar mercado. Tem que ser bom, tem que ser bom agricultor. O mercado financeiro não é a mesma coisa? Claro, tem competência. A competência, a competição e a alta meritocracia. Quem que é melhor para o mercado financeiro? Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Cá entre nós... Pois é, mas falando nisso, né, eu também, como professor do IBMEC, tenho a Liga de Agronegócio, que me impressiona pelo número de alunos que fazem parte dessa liga, muitos jovens, filhos de produtores rurais, que estudam, não só no IBMEC, na FGV, né, onde você dá aula, em outras faculdades de elite aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, e depois querem voltar para administrar de forma mais eficiente, mais profissional, as suas propriedades rurais. Você acha que isso é um fenômeno brasileiro? Porque na Europa a gente vê um afastamento há muitos anos, muitas gerações do campo, né? Os agricultores europeus hoje têm uma idade média superior a 70 anos e não houve renovação nem dos filhos, muito menos dos netos. E aqui no Brasil, esta é a terceira, quarta, quinta geração, né, de agricultores que estão querendo deixar a agricultura mais profissional, mais tecnológica, mais competitiva. Por que você acha que no Brasil isso acontece? É de fato o orgulho que chegou nas gerações mais novas, o orgulho do setor agro que está levando esses jovens a voltarem para o campo? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, porque conheço os dados internacionais, que esse fenômeno é típico do Brasil. Não só do Brasil, no Paraguai está acontecendo a mesma coisa, talvez algumas regiões de outros países latino-americanos também. Por quê? Pela atração da tecnologia. O que atrai os jovens é a tecnologia, é o mundo da tecnologia. Por que os filhos da geração anterior na Europa, ou mesmo no Brasil, por que você não queria ficar na roça? Porque você tem que carpir. E eu queria pegar um diploma para não carpir, não é? Hoje ninguém carpe na roça, hoje você usa tecnologia, você usa máquinas fantásticas, e esse processo ele é cada vez mais, agora com a agricultura de precisão, não é? Com esse avanço dos drones. Então, você pega na pecuária,
Hoje eu tenho uma fazenda de cria de gado. Quem cuida da fazenda é minha filha, que é agrônoma. O Carlos, metade do que ela faz lá eu não entendo. Porque ela só mexe com alta genética. E a fazenda é pequena, aí ela falou, pai, vamos esquecer isso aqui, vamos investir em genética. Tá, a chave está aqui, eu fiz a minha transição e ela é minha sucessora. Que é o grande problema do agro, é encontrar o sucessor. Claro. Mas quem encontra, né, vê exatamente isso, é muito diferente. Quando eu morava na fazenda em Araras, aqui no interior do estado de São Paulo, o berço da imigração italiana aqui para o café, ali Conchal, Limeira, Cordeirópolis, Rio Claro, Araras. Então, o meu pai falava, você não quer estudar, vai estar aqui a enxada. Pegava cabo na enxada e a gente estudava para ir embora. Hoje tem que estudar muito para ir para o agro. O agro hoje, por isso que eles vêm fazer aqui a IBMEC, vão fazer a MBA da FGV, vão na Isaac, vão estudar no INSPER, porque eles sabem. E eu falo para meus alunos, escuta, alguém de vocês aqui não sabe inglês? Que pouca vergonha é essa, rapaz? Você quer ser agricultor bom e não sabe nem inglês? Qual país você conhece no mundo? Não, só vai na festa do peão de Barretos? Tudo bem, continue indo na festa do peão de Barretos. Mas você já foi para a Austrália, já foi para a Alemanha, conhece a Itália, foi para os Estados Unidos? Onde você conhece o mundo inteiro? E os jovens hoje conhecem o mundo inteiro, falam inglês, mas a geração minha não. Era outro mundo. Era outro mundo. Então você é otimista com o agro brasileiro pelas forças da sangue novo que vem chegando. E com um adendo. Este é brasileiro mesmo. Jovens, com certeza. Não, jovens e mulheres. Também, tem muita mulher. Na pecuária, então, as mulheres é que estão dominando. Jovens e mulheres. Por quê? Por conta da agenda do bem-estar animal, no caso da pecuária. A sensibilidade para você tratar com o animal de uma forma não hostil bruta ao animal, entendeu? A mulher teve mais prestígio. Então, ela adotou muito mais essa agenda e a pecuária nossa vai para frente. Perfeito. Eu só queria terminar, temos infelizmente poucos minutos ainda, mas eu queria só terminar dois pontos. A questão do governo também, você falou, né? O Lula é um mágico, consegue conciliar duas pontas como o MST e o agronegócio, né? O Plano Safra foi recorde o ano passado, né? Provavelmente vai ser recorde esse ano também. É uma das formas do governo também se agraciar com o setor do agronegócio. Mas o Plano Safra, de fato, é um subsídio que o governo dá para o setor do agronegócio com juros mais baixos. Todos os países fazem isso, claramente, os Estados Unidos faz isso, a União Europeia faz isso, mas você acha que o agronegócio brasileiro deveria estar pensando em superar o subsídio do Plano Safra no médio e no longo prazo para evitar de ser tão dependente do governo, especialmente no financiamento do começo da colheita, ou é inevitável ter esse tipo de ajuda por parte do Executivo? Quase que eu vou discordar de você. Por quê? Porque o volume do subsídio que faz o rebaixamento da taxa de juros nos financiamentos com origem de recurso público, de recurso obrigatório, que vai para o agro, é pequeno. Então, não sei por que teria que reduzir isso. O custo do tesouro disso é ao redor de esse ano de 10 bilhões de reais. Pensando em termos de macroequações, entendeu? Não é muito elevado. E o setor produtor de grãos, Mato Grosso, vamos dizer, metade da produção de grãos, as grandes cooperativas, etc., não operam com recursos de crédito rural, operam com recursos de mercado. Quer dizer, quem consome a maior parte dessa taxa de juros são os agricultores ligados ao PRONAF, da agricultura familiar, que é operado, sim, aí, então... Não teria acesso ao mercado. Não existe Fiagro, não existe nenhum outro fundo, entendeu? Então, é recurso de exigibilidade obrigatória subsidiado pelo governo. Não é isso que está segurando o agro. O agro brasileiro não está crescendo sua participação no mundo devido a esse subsídio, né? Então, o que o governo deveria fazer mais é uma coisa que não fez não fez o anterior e está para fazer, que é a grande causa do ex-ministro Roberto Rodrigues, que é o maior pensador e líder que nós temos, é botar mais dinheiro no seguro rural, menos no financiamento da produção e mais no seguro da safra. Bancar mais o seguro, né? O Brasil não avança
nessa que evita também problemas quando há quebra de safra, quando há problemas climáticos. Inclusive, esse é um ponto interessante. Você foi secretário de Meio Ambiente. A semana passada veio aqui no BMC Talks a ex-secretária também, a ex-ministra, na verdade, Cláudia Costin, e ela disse que parte do agronegócio, tradicionalmente, era, abre aspas, ela disse negacionista, fecha aspas, no caso do meio ambiente. Eu achei uma frase um pouco dura em relação ao negócio, né? Porque o agro que está ligado todo dia às mudanças climáticas é o primeiro a perceber se há alguma coisa que muda de fato. Qual é a sua percepção? O agronegócio comprou vamos dizer, o discurso que o clima está mudando de forma radical, eles estão entendendo, estão também aplicando algum tipo de mudança para amenizar o impacto que tem, ou de fato é alguma coisa, está exagerando na dose, se há uma mudança não é tão relevante assim para mudar o agro brasileiro como um todo? Qual que é a sua visão sobre essa pauta da mudança climática em relação ao agronegócio? Não, o problema não é muito de acreditar ou de não acreditar, ou não sei direito o que a ex-ministra Cláudia Costin falou. Aliás, se você perguntar para mim, diga uma pessoa que você elogiaria, eu elogiaria a Cláudia Costin, que ela é um espetáculo de pessoa. Agora, o problema da agricultura na agenda de mudança de clima é que, por uma dessas terríveis arquiteturas do mundo da política e mesmo da política ambiental, querem convencer os agricultores que somos nós os responsáveis pela mudança de clima. E aí, naturalmente, eu, que sou agricultor e sou ambientalista, digo, eu não. Então eu fico mais refratário. Agora, eu dou aula sobre isso faz 40 anos. Se você pega lá um agricultor lá, não sei de onde, vai falar, você vai fazer isso, está acabando. Eu falo, eu não. Então, uma desinteligência ambiental bota os agricultores contra a Agência de Mudança de Clima, porque, na verdade, quem causou 90% desse problema foram as economias industriais queimando petróleo. Ah, sim, não, mas e o desmatamento da Amazônia? É horrível. Você acha que alguém pode ser a favor do desmatamento ilegal da Amazônia? Em hipótese nenhuma. Então, a minha luta como agroambientalista que eu sou, porque eu sou uma junção das duas coisas, é ver como você coloca agricultores dentro da agenda, né, e fazê-los participar do processo como solução, não só ficar malhando o agricultor, que é o que os europeus são craques de fazer. Os europeus não fazem a transição energética deles e agora vem aqui dizer que nós temos que fazer tudo produção orgânica, paralisar isso aqui, é uma ova, pô. Pois é, mas pegando esse gancho, na Europa a gente viu exatamente isso. Na Holanda e agora na Alemanha, protestos maciços. Na Holanda, inclusive, caiu o governo e houve a criação de um partido de agricultores após protestos maciços contra tratores que bloquearam as avenidas, né, as artérias rodoviárias da Holanda. Agora na Alemanha também, debaixo da porta de Brandeburgo, a gente vê essas imagens, né, de agricultores alemães protestando contra o governo. Em ambos os casos foi uma questão de excessos de regulamentação ambiental e de corte de subsídios. Sim. Você acha que a Europa não está entendendo corretamente o que fazer com a sua agricultura, que, de novo, é muito protegida, muito subsidiada, e eles terão cada vez mais problemas nesse aspecto, e o Brasil não deveria copiar o que a Europa está fazendo, ou há algum aprendizado para a gente em relação ao que os europeus com o Green New Deal estão fazendo, por exemplo? Não, certamente aprendizado sempre há e sempre haverá. Acho que temos que acompanhar, ver, tirar algumas lições desse processo. Agora, realmente, eu acho que a Europa está um pouco perdida nesse assunto, sabe? Pressionada pela guerra ali da Ucrânia, porque eles são todos... eu não conheço nenhum povo generalizadamente, como os países da Europa, que são tão favoráveis às modificações necessárias em termos da economia de baixo carbono, etc. Ok. Mas, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né, e falou que tem que retalhar a Rússia, mas a Rússia que oferece gás para eles aquecerem as suas residências, tocarem as suas fábricas, ficaram meio sem saber o que fazer. Então, eles estão em uma grande contradição. E abriram central de carvão de novo, né? A Alemanha, por exemplo. Então, nós temos que ser compreensivos com relação a isso. Por outro lado, há um problema que afeta vamos dizer, o mundo da política, e, portanto, o mundo da política ambiental também, que é o fato de que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, eles são muito mais influenciados pela opinião pública urbana, que elegem mais. Os agricultores nunca se meteram muito nesse assunto, né?
Então os agricultores ou o mundo da agricultura é pouco representado. Então quando você vai lá discutir uma política, umas políticas claramente como tentaram fazer na Holanda, mas que barbaridade é essa? Você quer acabar com 30% dos seus produtores para fazer o quê mesmo? Para economizar? Não é melhor você parar de queimar um pouco de petróleo ou de óleo? Eu já resolveria isso daí. E os agricultores se rebelaram e, é como você falou, tiraram um grande aprendizado, fundaram um partido, elegeram um cara e derrubaram o governo. Né? A Holanda é o país agrícola mais exemplar de toda a Europa. Né? Então, justo lá vão maltratar os agricultores. Quem fez isso foram os políticos mequetrefes. Que não entendem que o país deles depende da produção de flores, da produção de tudo. De leite, e daquele porto fantástico de Roterdã que influencia a Europa e o mundo todo. Né? Pois é interessante, porque foi um governo liberal que, forçado pela opinião pública, pelos debates na imprensa, acabou tomando uma decisão que acabou com o próprio governo. Né? Então, outros casos a gente está vendo, por exemplo, na França também, com protestos de outro tipo, coletes amarelos também, no 2019, foram também parte provocados naquele caso por um aumento do custo da gasolina por questões ambientais, e boa parte dos protestos foram levados adiante também por agricultores pequenos ou microagricultores da província. Eu vou interromper, o Macron é um pouco mais esperto, né? Porque o Macron na França, o Macron é contra o acordo comercial União Europeia e Mercosul. Por que ele é contra? Para proteger os agricultores franceses. Ele declarou isso durante o último G20, né? Então ele agrada os agricultores franceses, ao mesmo tempo ele faz. O Macron o Lula não gosta dele porque é alguma coisa, são dois concorrentes, caso, eles são meio espertos, vamos dizer. Falando nisso, você acha que um dia esse acordo de livre comércio vai sair entre a União Europeia e o Mercosul? O vice-presidente Alckmin está na Guatemala tentando conversar, tentando articular com o alto representante europeu pela política externa, o Josep Borrell. Você acha que há alguma chance desse acordo sair ainda nos próximos meses ou anos? Ou as diferenças de interesses são tamanhas que é impossível compatibilizá-las? Pergunta sem resposta, eu não sei dizer. Eu já acreditei que ia sair, agora acho que não vai sair, depois voltei a acreditar que vai sair de novo. Do ponto de vista dos interesses comerciais, pensando mais no que eu entendo, de produtos, sim, teria toda a chance de sair. Os países fazem as suas salvaguardas no mercado. Não, isso aqui não pode abrir. Você não vai me ferrar uma turma aqui. Então, tá bom, mas eu também não posso abrir aqui também, senão o Brasil aqui vai ficar quebrado. Então, você faz salvaguarda, no fim o acordo ele é bonitão, é legal, mas tem tanta salvaguarda que se torna ineficaz. Ineficaz, mas tudo bem. Mas é bom ter. Aí no meio disso, entrou Lula agora e falou assim, mas aquilo que os europeus mais querem, o Lula falou isso não, que é abrir o mercado das licitações... Das compras governamentais para os estrangeiros. Falou, não, isso aqui é nosso. Aí, opa... Aí então, não vai sair mesmo. Não vai sair mesmo. Mas falando também agora de Mercosul, só para terminar esse assunto, você citou o novo presidente argentino, Javier Milei. Milei está abrindo o mercado argentino para as exportações, para as importações também, ele está liberalizando. E uma das primeiras medidas que ele tomou no super decreto que ele baixou poucas semanas após a posse, foi a questão das sementes, ou seja, ele voltou a regulamentar a possibilidade de venda de sementes para os agricultores por parte de empresas estrangeiras. De fato, a Argentina não reconhecia as patentes internacionais de sementes, especialmente de soja, e isso levou a um atraso relevante da soja, do agronegócio argentino como um todo, e a produtividade diminuiu muito. Você acha que com a volta das sementes, com 30 anos de tecnologia a mais, na Argentina esse ano, e uma certa certeza jurídica para os produtores e para as grandes empresas, teremos uma super safra argentina nos próximos anos que poderia derrubar os preços? A Argentina vai voltar, já que as terras elas são muito férteis também, vai voltar com tudo a produzir grãos e fazer concorrência ao Brasil, ou demorará alguns anos porque o desastre era tamanho que precisa de mais tempo para normalizar a situação? Não, do ponto de vista tecnológico, o gap é muito curto. Você resolve, não terá problemas. A dificuldade continua sendo, cada vez mais, é o que estão mostrando os dados, a questão climática. Então, por exemplo, está sendo previsto, como o El Niño foi muito forte esse ano e, portanto, fez o que fez no centro-oeste do Brasil todo,
os estudos mostram que toda vez que há um El Niño muito forte, segue-se no ano seguinte um Laninha forte. E se Laninha vier forte, ferra a Argentina, ferra o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com então, secas por lá com também. secas por lá. Aí inverte. Vai chover muito no centro-oeste e vai fazer seca no sul. Esse ano foi ao contrário, né? E o ano anterior, o Laninha havia sido forte, tanto que a Argentina perdeu uma safra muito grande. A Argentina vai ficar muito sujeita, como estamos ficando nós também, a essas interferências. E a solução para isso? Ou seja, em Israel... Na escala, mas estamos falando em escala de milhões de hectares. Não tem como colocar uma irrigação? Não, daria, mas aí você vai precisar de 30, 50 anos para fazer isso, né? A tendência da agricultura mundial é ser irrigada totalmente. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer com nossos vizinhos e também aqui no Brasil. Eu teria 1 milhão de outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muitíssimo Chico Graziano por ter nos honrado com sua presença aqui hoje. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Volte sempre, Chico. Obrigado, é só convidar que eu volto. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você também que está seguindo a gente aqui no BMC Talks. Fique com a programação da BMC e nos vemos na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.